Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Papo Aberto. E veja bem, no século IV, uma nova inspiração ganhou força dentro da Igreja Católica, a vida monástica. Homens que se retiravam do mundo para viver uma vida de solidão, oração e trabalho. E assim entender melhor a si mesmos e entrar em comunhão profunda com Deus e desenvolver uma visão espiritual do mundo. 17 séculos depois, esta tradição ainda está viva e atuante no mundo. Para entender melhor a vida de um monge no século XXI e essa linda tradição da igreja, eu recebo aqui hoje o abade do mosteiro trapista Nossa Senhora do Novo Mundo, Padre Bernardo Bonovitz. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria recebê-lo aqui no programa. E antes da gente entrar nos assuntos propriamente ditos, eu queria saber como um padre americano, não é, de família judia, veio parar no Brasil como abade de um mosteiro católico. Como foi que isso aconteceu? É uma história bastante longa. Se sou filho de uma família judia de Nova York, filho mais velho. Pais, tanto o pai quanto a mãe, judeus? Sim, toda a família. E observante, não excessivamente, mas íamos à sinagoga e observávamos as tradições. Só que muito cedo eu descobri a pessoa de Jesus através da literatura, através dos cantos natalinos, através até da televisão. E desde a primeira vez que eu ouvi o nome dele, algo em mim ficou tocado. Então passei os anos da infância e adolescência indo atrás dele, lendo muito sobre ele. De vez em quando, indo para uma igreja sem conhecimento dos pais, falando com um padre ou um pastor protestante. E finalmente, aos 19 anos, eu perguntei aos amigos se conheciam um lugar tranquilo, onde a gente poderia pensar e chegar a uma decisão sobre a fé, a vida. E eles me mandaram para um mosteiro trapista, em Massachusetts. Eu fiquei um mês lá e rezava muito, jejuava, conversava com os monges, trabalhava com eles e pedia uma resposta de Deus, se Jesus era realmente seu filho e qual deve ser a minha vida. Então, graças a Deus, veio uma resposta que Jesus é o meu filho e você deve segui-lo e até um dia ser padre e, quem sabe, monge. Isto levou tempo para realizar-se, mas em 82, depois de ser ordenado jesuíta, ingressei naquele mesmo mosteiro. Do trapista. Do trapista. Fiz votos solenes, passei 10 anos como mestre de noviços. E um dia veio um telefonema do Brasil me dizendo que fui eleito superior da comunidade aqui no Paraná e se eu aceitava. Então, aceitei. Seu mosteiro é lá no Paraná? No Paraná. A sua ordem é cisterciense, não é isso? Isto. Quem foi o fundador desta ordem e por que esse nome, trapista? Também uma longa história. Nós somos uma reforma de uma reforma, que é típico da vida monástica. Seguimos a regra de São Bento, que se tornou a regra única na Europa durante a Idade Média, até o século XII. E vários grupos de reforma se constituíram, decidindo que queriam uma vida mais fiel, mais radical da vivência da regra. E um destes grupos foi para um lugar que se chamava Cister. E assim ganharam o nome de cistercienses. Espalharam muito, cresceram muito, fundaram muitos mosteiros, mas também experimentaram um declínio, uma baixa de fervor. E no século XVII, um abade francês, que se chamava Durancy, passou por uma grande experiência de conversão e decidiu iniciar uma reforma da reforma. E ele era abade de um mosteiro em Normandia que se chama La Trappe. Então, todos os mosteiros que fizeram parte desta reforma ficaram conhecidos como trapistas. Não tem a ver com o lugar, né? La Trappe. Exatamente. E Cister. Exatamente. Olha só. Agora,
A que idade remonta o monaquismo, Dom Bernardo? O monge mais antigo que se conhece, quem foi? O nome mais conhecido é de Santo Antão. Santo Antão. Nos meados do século III. Já no século II havia grupos de ascetas que viviam nas fronteiras das cidades e de aldeias. Isso já no século II? Isso no século II. Também tanto homens quanto mulheres. Mas parece que foi no século III que eles se separaram das habitações e estabeleceram comunidades isoladas. Alguns como ermitas e outros já como cenobitas. Pensava-se por muito tempo que a primeira forma de monaquismo cristão era o eremitismo. Agora se sabe que as duas formas nasceram mais ou menos simultaneamente. Contemporâneas. São Bento vem mais ou menos em que época? Ele vem no século VI. Já é bem mais tarde, né? E ele veio num bom momento, porque ele teve um dom de síntese muito grande e conseguiu fazer um apanhado de todos os séculos mais anteriores da vida monástica e escrever uma regra muito equilibrada que representa as diversas tradições até aquele momento. São Bento foi ordenado? Era padre? Ninguém sabe. Acho por causa de tendências culturais. Até o século XIX tinham certeza que ele era padre. Século XIX até os meados do século XX não era padre, era diácono. E agora a opinião erudita mais popular é que era irmão leigo. Então, não sabemos. Não se sabe, né? Não se sabe. Padre Bernardo, o senhor vê o início da vida monástica no século IV, né? Porque isso se deu à tradição da igreja. Até então a vida era em comunidade, era de uma forma diferente, não é? Jesus, ele vivia ali cercado com seus discípulos, mas muito ali no meio do mundo, não é? Se inserindo na vida secular, não é? Retirar-se para estar em oração, buscar essa comunhão com Deus, esse conhecimento de si, não é? Veio com a vida monástica, não é? Como é que o senhor vê a entrada disso no século IV? Que colaboração isso traz para o cristianismo? Eu acho que é verdade. Os primeiros monges queriam sublinhar muito alguns poucos aspectos da mensagem cristã. Primeiro, queriam ser testemunhas da ressurreição de Jesus e foram de propósito para o deserto, onde acreditavam que os demônios ainda viviam. E foram lá para lutar contra o mal e para deixar Jesus vencer o mundo, a carne e o diabo nas suas pessoas e nas suas vidas. Agora, isto sempre em favor do cristianismo e da igreja como um todo. Também eles eram os sucessores dos mártires. É muito interessante que o fenômeno de monaquismo começa quando as perseguições terminam. E parece que a igreja queria uma forma de perpetuar este exatamente. Então tem muitos paralelos na literatura antiga entre monasticismo e martírio. Agora é muito interessante essa mística do deserto, né, que o senhor estava falando, porque o deserto é visto também como lugar do encontro com Deus e o lugar do encontro para enfrentar a tentação, a morte, o demônio, não é? Explica para a gente esse paralelo aí. O deserto é visto como o lugar lá da tentação, o deserto é visto como o lugar do encontro com o divino. Acho que são as duas coisas. E isto sempre assim na Bíblia. Por exemplo, para o povo escolhido, os 40 anos no deserto eram um momento da máxima intimidade com Deus e também uma época de constante provação, de fome, de sede, de rebelião, de desânimo, de infidelidade. Por isso, o deserto nos coloca mais em contato com quem nós somos, em nossa necessidade urgente de Deus
e em nossa capacidade de dar as costas a Deus. Então, o deserto tem esta tendência dupla de ser lugar de união e lugar de infidelidade potencial. Aqui a gente fala também do deserto físico, né? Por causa das proximidades que eles tinham ali com o deserto, podiam se retirar para lá. Como é que a gente pode viver essa experiência do deserto numa cidade, por exemplo, como São Paulo, ou ali no Paraná, onde o senhor está? Existe ditado famoso do filósofo Pascal do século XVII, dizendo que para o homem pré-moderno ou moderno, a coisa mais difícil é de ser colocado num quarto sozinho, sem livro, sem jornal, sem nada, só ele por 1 hora. E já com isto começa a vida monástica. Quer dizer, começa a luta interior, o encontro consigo mesmo, a necessidade do transcendente. Acho que qualquer que tem quarto... Faz ali o seu deserto. Sim, ele pode fazer seu deserto. E nós, no Paraná, nós vivemos uma certa solidão física. Observamos uma clausura. Fora de mim, os monges são muito fiéis à clausura. É o que mais sai. Mas se temos um isolamento que permite um encontro com a própria pessoa, com todos os nossos instintos e com o Deus Trino também. São quantos monges no seu mosteiro? Somos em 30. 30, bastante, né? Sim. Uma mistura de brasileiros, fundadores norte-americanos, argentino e temos 6 angolanos conosco, passando alguns anos de formação monástica. E essa convivência de diferentes culturas, não é? Como isso é conciliado dentro do mosteiro? Porque o mosteiro é uma família, não é? É uma comunidade. E são sensibilidades diferentes, diferentes visões de mundo, não é? Como é que se conjuga bem isso ali? Sim. É um grande desafio. Eu acho que uma vez que coloca 2 pessoas juntas, mesmo da mesma cultura, cada detém uma mini-cultura própria. Mas é verdade que as sensibilidades africanas, latino-americanas, norte-americanas são distintas. E eu acho que nós, norte-americanos, somos mais cerebrais normalmente em nossas reações. E o latino-americano, e ainda mais o africano, vive do coração e do sentimento. Então, acho que é uma escola de santidade. Erramos muito, mas aprendemos dos erros. E descobrimos que é uma maneira de constituir a Igreja Universal, que é a Igreja de Cristo. Agora, é uma experiência muito bonita, né, do mosteiro. Até o século XX, a quantidade de mosteiros, ela só aumentou ou também houve períodos de retração? É uma curva com grandes altos e baixos. Eu acho que o monarquismo tem, quando é verdadeiro, tem um ideal muito alto, difícil de manter. E a tendência é, depois de uma geração, ou no máximo 2, há uma baixa. Um crescimento ainda numérico, mas ao mesmo tempo uma perda do fogo. E isto leva a um declínio, e isto se percebe depois de um tempo, e as pessoas se interessam menos pela vida monástica, e os mosteiros começam a desaparecer. Deus até então sempre tem suscitado outros reformadores e fundadores para criar um novo impulso. Esse reavivamento normalmente vem com os reformadores. Sim. Sim, sempre através de uma pessoa e depois um grupo de discípulos. Por exemplo, no caso dos cistercienses, dá origem a várias ramificações, vários modos de espiritualidade cisterciense. Um convento, um mosteiro se distingue fortemente do outro, são muito parecidos, como é? Hoje em dia,
Depois do Concílio Vaticano houve decreto de unidade e pluralismo, permitindo uma certa, antes do concílio, cada mosteiro era idêntico, como cada paróquia, como se diz, a missa era a mesma em todo lugar. Agora tem uma identidade cultural mais diversificada, mas as práticas fundamentais, o tempo dedicado à lexio divina, à oração pessoal, ao ofício divino, ao trabalho manual, isto é o mesmo, mais ou menos, em todos os mosteiros da ordem. É o esqueleto do mosteiro. Sim. Né? Mas sofre influência de outras espiritualidades também? Acho que sim. Nós, no Brasil, eu passei uns 20 anos antes de vir para cá, estudando muitos autores do século XII da nossa ordem. O meu abade me mandou dedicar-me a isto. E quando eu vim com São Bernardo no coração e os outros grandes teólogos do século XII. É uma visão bastante tradicional. Então, acho que isso seria uma característica de nosso mosteiro. Mas também uma tentativa de viver a vida brasileira. Temos uma boa celebração das festas juninas todo ano. E, por exemplo, no ano que vem, nós alugamos um ônibus e todos nós iremos para a Jornada Mundial no Rio. Então, isto não é tradicional. Isso não é tradicional, mas é muito bom. Não é? Agora, após o Concílio Vaticano II, houve uma grande crise de vocações sacerdotais dentro da igreja, né? Isso também atingiu os mosteiros? Não imediatamente. Todo mundo monástico ficou contente que não se repetia nos mosteiros o que estava acontecendo nas ordens ativas e também nas paróquias. Mas na década de 80 começamos a sentir as mudanças. E houve um êxodo não tão grande e ainda mais importante, menos vocações. Agora depende muito do continente. O continente África está crescendo muito na vida monástica, a Ásia também. Acho que estamos indo relativamente bem na América Latina. É o primeiro mundo que vive uma seca vocacional na vida monástica. Certo. Agora, o senhor atribui ao que o fato de não imediatamente os mosteiros terem sido atingidos pela novidade do Concílio Vaticano II? É pelo fato da tradição, que dentro do mosteiro é muito forte? E por que esse efeito chegou de forma retardada dentro do mosteiro? Por que mais tarde teve esse reflexo? É uma opinião pessoal. Me parece que a vida monástica é caracterizada por valores muito fortes, escatológicos, transcendentais, orientados para a união pessoal com Deus, autoentrega em favor da Igreja, uma vida de louvor e de renúncia. Agora, acho que estes valores se mantinham firmes por mais tempo, mas são os valores que mais se opõem ao retrato cultural em que vivemos atualmente. E acho que a cultura conseguia fazer avanços dentro do mosteiro. Certo. Como é que estão as vocações hoje, Dom Bernardo? Tem bastante vocação no mosteiro? Temos bastante interessados e acho que o número é menor do que talvez 15 anos atrás. O desafio é maior para eles porque cada vez mais a separação do mundo, o silêncio, a falta de distração, a convivência que tem ao mesmo tempo muita solidão e uma convivência forte. Tudo isso é pesado para o jovem de hoje. Aqueles que perseveram
realmente acabam sendo santificados e edificantes. É um contraste muito grande com o mundo atual, né? Sim. O que eu gosto de dizer, nós mudamos muito desde o concílio, mas não tanto quanto a cultura. E não podemos. Se mudarmos demais, não somos mais trapistas. Perde-se a identidade. Agora, qual é o perfil do candidato ao mosteiro que chega hoje? Como é que é o pretenso monge, né? Aquele que quer entrar na vida monástica. Qual o perfil? Como é que o senhor vê esse jovem que chega lá hoje, ou esse adulto que chega lá hoje, batendo na porta do mosteiro e dizendo: eu gostaria muito de conhecer essa vida porque eu me sinto impelido a viver como vocês? Sim. Bom, acho que vai ficar feliz em saber que um bom número de candidatos vem da renovação. Lá, eles aprenderam um compromisso muito forte com a pessoa de Jesus. Uma vida sacramental, uma vida de amor à Bíblia, uma vida eclesial. E todas estas coisas ajudam muito na vida monástica. Fora disto, cada pessoa é uma aventura, muitas vezes de famílias não praticantes. Muitas vezes, pessoas bem-sucedidas, sem quase nenhuma referência espiritual, que sentiam deve existir algo mais do que isto. E, em muitos casos, é a oração contemplativa que atraía. Esta experiência de Deus em silêncio, no coração, e também através da palavra de Deus. Certo. Agora, pegando o exemplo aí que o senhor citou, de pessoas que vão, por exemplo, da renovação carismática para essa experiência do mosteiro. Essa espiritualidade vivida antes não acaba influenciando um pouco na espiritualidade do mosteiro? Ou talvez o abrir mão dessa espiritualidade não faz falta para aquela pessoa que ingressou na vida monástica? Quando eu comecei como mestre de noviços, uns 25 anos atrás, eu insistia numa escolha, ou monge, ou volte a ser o que era. Agora, me parece sadio bom, vai acontecer, inevitável, que os novos monges trazem sua formação anterior. Nós temos um pequeno grupo de oração carismática todo domingo no mosteiro. Eles são muito ativos na liturgia, na partilha bíblica. Temos um grupo de rezar o terço diariamente depois do almoço em vez de dormir, que é um grande sacrifício. Mas os mais fiéis são os da renovação, que criaram uma relação de amor filial à Nossa Senhora e querem manter isto mesmo ao custo de um pouco de sono. Então, acho que não é uma renúncia, é um enriquecimento para nós também, porque são responsáveis em grande parte pela temperatura elevada da comunidade em termos da fidelidade e desejo de conhecer a Deus. Agora, uma curiosidade que muita gente tem, Dom Bernardo, é saber da rotina do mosteiro. O que você faz lá? Que hora se levanta? Como é que se preenche o dia? Porque eu acho que aquilo que São Bento expressa na regra acabou sendo o retrato de todo o mosteiro, pelo menos na concepção mais geral, não é? Que é trabalho e oração. Não é? Mas esse trabalho e essa oração, como é que se expressam no dia a dia da vida do cisterciense? Basicamente, tentamos ainda seguir as advertências de São Bento. Nós nos unimos 7 vezes por dia para rezar, como ele recomendou muito fortemente. Levantamos-nos às 2h40 todo dia. 2h40 da manhã? Da manhã. Começamos com vigílias às 3 de madrugada e a hora litúrgica mais prolongada, 1 hora de salmodia e de leituras bíblicas e patrísticas. Depois, 1/2 hora de oração silenciosa, todos juntos na igreja. Café de manhã,
1 hora e meia para a Lexio Divina, laudes, missa. O café da manhã é mais ou menos que hora? Café da manhã é 4h30. 4h30 da manhã. E que horas que o monge vai dormir? No fim do dia, nós terminamos às 7h30. 7h30. Mas a maioria se recolhem ou apagam a luz no quarto às 8h30, 9 horas, porque 7h30 é difícil dormir, mesmo cansado. Olha só. Trabalhamos entre 5 e 6 horas por dia em trabalho manual. Além das vigílias e laudes, temos as horas menores, terça, sexta, nona, vésperas completas e mais um tempo para a Lexio Divina, aula todo dia para aqueles informação. E o tempo passa muito É rapidamente. uma rotina bastante intensa, né? Sim.